Vamos tá aqui. Boa noite, né, gente? Vamos começar nossos trabalhos. Começa a nossa aulinha. Tá? Ó, conteúdo novo, certo? Vamos falar das estruturas de decisão. Certo? Ou instrução de decisão, ou comando de decisão. Tá? É tudo a mesma coisa. Certo? Ó, a primeira estrutura de decisão que a gente vai ver é a if-else. Certo? A gente pode traduzir isso em português como um se, senão. Se, senão. Tá? Então, o se, senão, executa uma ou mais instruções se for especificada a condição for truth. Eu vou falar o que é esse truth. E a condição for false, outras instruções serão executadas se o opcional else for declarado. Certo? Então, quais são os valores que são truth? Todos que não foram false. É lógico, né? Se não for truth, esse truth aí é como se fosse um verdadeiro, certo? Então, se não for truth, será false. E quais são os valores que são false? É o false, o zero, o menos zero, o zero n, que é um grande inteiro, strings vazias, null, undefined e NaN, que significa not a number, tá? Pra gente, o que interessa mais aqui é false, zero ou menos zero, string vazia. O resto eu não vou detalhar, tá? Cenas dos próximos capítulos. Agora, isso aqui é em JavaScript, viu, gente? Em Java, em outras linguagens de programação, é outras coisas. Tá joia? Preste atenção, bastante atenção nisso. Isso eu estou falando em JavaScript. Tá? Se você quiser fazer um negócio mais geral, é só o que for false. Então, tudo que é false, o que for false é false. Certo? Tá ok? Vamos dar um exemplo aqui? Como é que seria um exemplo do if else? Seria assim, ó. Se, abre parênteses, condição, fecha parênteses. Então, executa a instrução, ponto e vírgula. Ou, se você usar o else, que é opcional, você pode botar se, abre parênteses, condição, fecha parênteses, instrução 1, ponto e vírgula. Se não, se esta condição aqui for falsa, ele vai executar a instrução do else, que é a instrução 2. Certo? Vamos dar um exemplo? Aliás, antes de dar o exemplo, eu posso também ter um if else com mais de uma instrução. Aqui é só com uma instrução, ó. Não sei se vocês estão vendo. E aqui é com mais de uma instrução. Qual é a diferença, gente? Esse abre e fecha chaves. Abre e fecha chaves delimitam um conjunto de instruções. Você está dizendo o seguinte, ó. Um conjunto de instruções, do mesmo jeito do conjunto da matemática. A gente usa o abre e fecha chaves para delimitar um conjunto. Então, aqui na programação, a gente também usa o abre e fecha chaves para delimitar um conjunto de instruções. Então, você está dizendo que essa instrução 1, instrução 2, instrução N aqui, está se referindo a esse if daqui, ó. Certo? Dessa condição. Então, diz, se esta condição for verdadeira, no caso, se ela for truth, o que é que ela vai fazer? Vai executar a instrução 1, 2, 3, até a instrução N. Se não, se esta condição for false, o que é que ele vai executar? Vai executar a instrução 1, 2, ou até a instrução N do else. Deu para entender aí? Só que esse else é opcional. Eu posso ter, eu posso não ter. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, ou fala ou escreve no chat. Nenhuma dúvida? Certo. Vamos para o nosso exemplo? Ó, eu já mostrei esse exemplo logo no começo do nosso curso aqui, da nossa disciplina. Então, ó, eu tenho um programinha. Qual é o problema que eu tenho? Fazer um programinha para calcular a média de um aluno e dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. A média do aluno da disciplina é 6, tá certo? Então, vamos lá. Então, nota 1, nota 2 e a média. Eu pego a nota 1, peço para o usuário digitar nota 1, depois peço para o usuário digitar nota 2. Aí eu vou calcular a média. Soma as duas notas e divido por 2. Aí eu faço, se a minha média for maior ou igual que 6, o que é que eu faço? Escreva, o estudante está aprovado. Se não, se a média não for maior ou igual que 6, se a média não é maior ou igual que 6, ela só pode ser o quê, gente? Ela só pode ser menor que 6. Se não é maior ou igual, só pode ser o quê? Menor que 6.
Então, se a média for menor que 6, escreva na tela o quê? O estudante está reprovado. Tá? Eu poderia omitir esse else aqui. Aí, se eu omitisse esse else, o que ia acontecer? Eu ia fazer se média maior ou igual que 6, escreva, o estudante está aprovado. E se não for, aí eu não faço nada, porque eu não tenho else, mas como eu quero algum que faça alguma coisa, ou seja, que mostre na tela que o aluno está reprovado, então eu boto o else. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Certo. Quem foi que falou tranquilo? Foi Laura? Laura apareceu? Ou foi Yasmin? Foi eu, Yasmin. Ah, tá certo. Então, vamos lá. Opa. Estamos seguindo. Ó, além disso, eu posso ter um if-else que a gente chama de if-else aninhado. O que é um if-else aninhado? Ou melhor ainda, o que são instruções aninhadas? Instruções aninhadas é quando você tem uma instrução dentro de outra instrução. Certo? No caso, eu tenho um if dentro de outro if. Ó. Eu posso ter um if dentro de outro if? Pode. Sem problema nenhum. Eu posso ter um if dentro de outro if, dentro de outro if, dentro de outro if, dentro de outro if? Pode. Sem problema nenhum. Tá? O que vai dentro do if-else são instruções. Como o if-else também são instruções, você pode colocar um dentro do outro, sem problema nenhum. Certo? Só que o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Se você bota se condição 1 for verdadeira, e dentro dele bota um outro if, você está verificando também se a condição 2 também é verdadeira. Então, as instruções que estão aqui, ó, dentro do segundo if, aninhado, só vai ser executado se a condição 1 e a condição 2 forem verdadeiras. Tem que prestar atenção nisso. Se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for verdadeira, aí ele vai executar. Se a condição 2 for falsa, o que acontece? Aí vai executar só as instruções aqui, ó, da condição 1 sendo verdadeira. Certo? E se a condição 1 for falsa? Aí ele vai executar as instruções executadas na condição 1 for falsa. Vai executar do else. Começou a complicar? Ou não? Vamos dar um exemplo para ficar mais simples, para exemplificar melhor? Suponha o seguinte, ó. Só melhorando um pouquinho do exemplo anterior. Suponha que eu quero calcular a média lá do aluno e fazer a seguinte verificação. Se a quantidade de falta dele for menor que 15, tá? Se a quantidade de falta deles for maior que 15 faltas, o aluno já está reprovado por falta, automaticamente. Certo? Então eu coloco, ó, eu peço para o aluno, além de digitar as duas notas, peço para ele digitar a quantidade de faltas. Lembrando que essa quantidade de faltas, como é uma quantidade inteira, eu uso parse int, não uso parse float, não é isso? Só lembrando disso, tá? Mas as notas, como as notas são do tipo reais, então eu uso parse float, tá certo? Então, ó, li a primeira nota, li a segunda nota, li a quantidade de faltas. Então eu faço, ó, se a quantidade de faltas for menor ou igual que 15, aí sim eu vou calcular a minha média. Então, aliás, calcular a minha média não, eu vou avaliar a minha média. Se a minha média for maior ou igual que 6, o que é que eu faço? Eu digo que o aluno está aprovado. Se não, o estudante está reprovado. Agora, se a minha quantidade de médias for maior que 15, se eu tiver mais de 15 faltas, ou seja, 16, 17, 18 e assim por diante, eu já digo automaticamente, o aluno está reprovado. Nem verifico se a média dele for maior ou igual que 6. Nem verifico. Aliás, tem até uma melhoria para fazer nesse programa aí. Não sei se vocês conseguem enxergar. Se eu só vou avaliar a média do aluno, preste bem atenção, viu? Só percebi isso agora. Se eu for avaliar a média do aluno, se eu só for fazer essa operação, se antes eu verificar a quantidade de faltas deles, então eu já podia pegar essa média aqui, ó, e só calcular aqui, ó. Aqui dentro desse if aqui, ó. Antes desse if aqui, ó. Vocês conseguem enxergar isso? Eu podia até deixar para pedir a nota lá dentro desse... Antes de pedir, primeiro eu pediria a falta, para saber a quantidade de faltas, já para mostrar se o aluno está aprovado ou reprovado. Depois que eu ia pedir a primeira nota, a segunda nota, para calcular a média. Eu poderia fazer desse jeito? Poderia fazer desse jeito também. Mas para não complicar, deixa assim, tá certo? Mas que eu poderia fazer, poderia. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tem como o senhor repetir, professor? Tem. O if, dentro de if, dentro de if, dentro de if, É. por favor.
Posso colocar um if dentro do outro if, dentro do outro if? Pode. Isso é que é interessante. A gente chama isso de instrução if, else aninhado. Certo? Aí o que acontece? Se o primeiro if der verdadeiro, eu vou avaliar o segundo if, o de mais interno, o lá de dentro. E se esse if aqui for falso, Fabrício? Aí se existir um else, é que eu vou avaliar esse aqui. Esquece esse segundo if aqui de dentro, por enquanto. Aí o if mais externo, da condição 1, ele é um if normal. Certo até aí? Tudo bem até aí? Agora, se o if da condição 1 for verdadeira, é aí que eu vou analisar o if da condição 2. E se lá dentro da condição 2 tivesse outro if? Aí, se a condição 2 fosse verdadeira, é que eu ia avaliar o if do terceiro if. A condição do terceiro if. Tá certo? E assim por diante. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Então, vamos para o nosso exemplo aqui. Como é que seria nosso exemplo? Eu tenho o seguinte problema. Ó, eu quero saber se o aluno tá aprovado ou reprovado. Certo? Só que eu tenho a questão dele estar reprovado por falta. O aluno está reprovado por falta se a quantidade de falta dele for maior do que 15 faltas, por exemplo. É só um exemplo. Eu chutei 15 faltas aí. Podia ser 10, podia ser 5, podia ser 20, 30. Eu chutei 15. Certo? Então tá aqui. Aí eu peço para o aluno, para o usuário, digitar a primeira nota, a segunda nota e peço para digitar a quantidade de faltas. Tá joia? Calcula a média desse aluno. Já calculei a média. Aí agora eu vou avaliar. A quantidade de faltas informada foi menor ou maior que 15? Se ela for maior que 15, eu já digo, ó, o aluno está reprovado por falta. Agora, se ela é menor ou igual que 15, aí eu vou avaliar agora a média do aluno, para saber se a média dele for maior ou igual que 6. Se a média dele for maior ou igual que 6, o que é que eu digo? O estudante está aprovado. Se não, se a quantidade de falta dele for menor que 15, mas a média dele for menor que 6, então o estudante está reprovado. Deu para entender aí? Tanto no aprovado como no reprovado aqui, a quantidade de faltas tem que ser menor do que 15 para poder fazer essa avaliação aqui desse if aqui, ó, no if mais interno. Agora, se a quantidade de faltas aqui for maior que 15, aí eu já mostro aqui, eu vou no else e mando mostrar o aluno que está reprovado por falta. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Professor, você está me escutando? Estou escutando. Só uma dúvida, ali no else, no documento, eu não sei se está faltando ali, tipo, botar o falta, aí depois tem em aspa, ou não, ou é assim mesmo? Onde é que está faltando aspa? Porque, tipo, no if ali tem a falta, né, maior que 15. Só Sim, que assim, não, menor igual que 15. É menor que 15, isso. Sim. Aí no else ali, no caso, deveria ter falta, mas aí... Não, não. Eu vou falar disso já já. Tá certo. Aqui está corretíssimo. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? A condição fica escrita só no if, né, professor? A condição é só no if. A condição é só no if. No else não tem condição, não? Sim e não. Eu vou falar, no else não tem, tá? Mas aí que vem outra estrutura de decisão, que é o if, else. Que aí eu posso ter múltiplos, é como se eu tivesse múltiplos ifs. Certo? Aí é outra estrutura de decisão. Agora, note, olha, eu tenho se condição 1, se não se condição 2, se não se condição 3, se não se condição 4 e assim por diante. Eu tenho múltiplas condições, eu quero avaliar múltiplas condições. Certo? Então, se eu tiver múltiplas condições, eu vou avaliar. A condição 1 é verdadeira? Se a condição 1 for verdadeira, eu executo as instruções de 1 a n aqui, que estão daquele if, e acabou-se. Agora, se a condição 1 for falsa, o que é que eu faço? Vou avaliar a condição 2. Se a condição 2 for verdadeira, eu executo as instruções da condição 2. Se a condição 2 for falsa, o que eu faço? Aí eu vou analisar uma condição 3 se existir. Se tiver um else if condição 3, aí eu vou avaliar a condição 3. A condição 3 sendo verdadeira, aí eu executo as instruções de 1 a n do else if da condição 3. E assim por diante.
Se nenhuma condição for verdadeira, aí se existir um else, aí eu vou executar as instruções do else. Essa aqui é uma outra. Qual a diferença desse? A diferença desse é que esse aqui tem múltiplas condições. Qual a diferença? Ótima pergunta. Qual a diferença dos ifs alinhados para o if else if? Não é isso a pergunta, Hudson? Travou? Travou não. Travou aí, gente? Ah, tá falando do parênteses. Ah, tá falando do abre-chaves. Tá. O abre-chaves, gente, e o fecha-chaves é para delimitar um conjunto de instruções. Um conjunto é um ou mais instruções, certo? No caso aqui, ó, eu estou falando aqui instrução 1, instrução N. Então, eu boto abre e fecha chaves. Gente, na prática, bem, acontece o seguinte, ó. Eu posso ter uma instrução só, sem abre e fecha chaves. Ó. Veja aqui que aqui só é uma instrução, certo? Mas se eu tiver mais de uma, aí eu boto o abre e fecha chaves. Mas na prática, a gente sempre coloca o abre e fecha chaves. Sempre coloque. É uma boa prática de programação você sempre colocar o abre e fecha chaves. Por quê? Porque delimita bem direitinho para você dizer assim, ah, essa instrução aqui é do if, e essa instrução daqui é do else, porque ó, o abre e fecha chaves, ó, começa aqui e termina aqui, então já sei que é do else. Certo? Mesma coisa aqui, ó, coloque sempre o abre e fecha chaves. Esse abre e fecha chaves aqui, ó, tá aqui para dizer que todas as instruções daqui, ó, esse if daqui com esse else, é desse primeiro if aqui, ó. Certo? Sempre coloquem. É uma ótima prática de programação você sempre colocar o abre e fecha chaves. Certo? Aí uma boa pergunta é, Fabrício, qual a diferença desses ifs aqui alinhados para essa aqui as condições? Esse daqui vai analisar múltiplas condições. Esse aqui também, certo? Mas veja que esse daqui só vai avaliar essa condição aqui, por exemplo, a condição 2, se esta condição aqui primeiro for verdadeira. Certo? Essa aqui não, ó. Essa aqui, a instrução for verdadeira ou falsa, aí se for verdadeira, executa essas instruções. Se não, aí vai executar essa instrução daqui. Se não, e assim por diante. Entendeu? Se eu tenho múltiplas condições para ser analisadas, eu boto isso aqui. Essa daqui, eu posso ter múltiplas condições também, mas a primeira tem que ser verdadeira, já é uma condicionante. A primeira tem que ser verdadeira para depois avaliar as outras. Certo? Você já está botando uma condicional aqui. Ó, essa aqui tem que ser, a primeira condição tem que ser verdadeira, para só então começar a avaliar a segunda, a terceira e assim por diante. Tá? Essa aqui, ó, se a condição 1 for falsa, é que eu vou avaliar a segunda condição. E assim por diante. Se a condição 2 for falsa, aí eu vou avaliar a terceira condição se existir. Luciano, fala no microfone. Deixa eu ver aqui. Luciano fez uma pergunta, foi? Ah, ele levantou a mão, né? Ele levantou a mão. Ah, desculpa que eu não vi, não. Diga lá, Luciano. Eu queria passar uma coisa aqui na minha cabeça. Nesse JavaScript, ele aceita tipo assim, um stop, para não estar ficando pedindo para dar nota, se a falta já fosse maior que 15. Aí eu não queria ficar perguntando nota. Aí eu pensei, se tivesse um stop, tipo, utilizar um endeado switch case. Existe isso no JavaScript? Existe switch case. Mas a pergunta é, você precisa dar um stop para quê? Não, mas eu não queria usar o switch case, não. Eu queria colocar primeiro o if, a condição, o else, aí depois finalizava com a chave, né? E aí eu pedia depois, já terminado de sair, se terminou, se as faltas fossem maior, stop. Se não, aí eu seguiria. Você poderia, mas depende de que situação, entendeu? Normalmente a gente colocaria se fosse um stop dentro num if, se fosse numa estrutura de repetição. Certo? Para isso aí que você quer fazer,
Aí o que a gente faria? A gente inverteria a ordem aqui das instruções, certo? No caso, em vez de colocar aqui fora, eu colocaria aqui dentro do if. Tudo depende do que você... Dá para fazer o que você quer, dá para fazer o que você quer, mas depende como é que você vai fazer. Aí no caso aí, para fazer do jeito que você quer, eu não colocaria uma instrução de stop. Por que não? Porque não faz sentido nesse contexto. Certo? Para fazer o que você queria aí, eu teria que rearranjar essas instruções que estão aí no exemplo. Deu para entender? Eu acho que eu entendi, professor. No caso, se eu tivesse 10 valores para pedir a ele receber no meu sistema, se a primeira já fosse falsa, eu já teria a resposta para ele, não faria ele mais CD mais 9 resposta. Aí por isso que se eu fizesse uma condição no final dessa stop, se fosse falsa, eu já não iria terminando a chave para o seguinte, já terminaria ali o sistema. Entendi. Deixa eu pensar melhor como é que você quer fazer isso aí. Você quer colocar, se uma certa condição... Não, ó, não, esse stop que você quer fazer aí, eu entendi o que você quer fazer, mas ele não se aplica. Não se aplica. O que você tem que fazer é organizar a sua lógica de modo que você possa utilizar o if, else ou if, else, if, else. Certo? Porque isso aí que você quer fazer, tem 9 notas, não sei o que, como é que eu vou fazer? Isso aí já seria uma estrutura de repetição, seria outra coisa mais avançada, entendeu? Tá bom, professor. Tá certo? É outra coisa, é outro contexto. Mas eu entendi onde você quer chegar. Isso a gente vai ver mais pra frente. Certo? Seguindo aqui. Então, ó... Ô, professor. Oi. Isso tem, de ficar pedindo várias condições, tem relação com laço, né? Eu tava pensando nisso agora. Tem a ver com o quê? Laços, é isso que laço. eu tô tentando falar. Exato. Uma estrutura de repetição é o que a gente chama de laço também. Porque o else if você consegue delimitar quantos vai colocar, né? Não é a mesma coisa do while. Não, ali é outra coisa. Uhum. É outra coisa. Certo? Vamos por partes, vamos devagarzinho. Certo? A gente ainda está na estrutura de decisão. Daqui a pouco a gente chega na estrutura de repetição, mas enquanto isso, vamos focar na estrutura de decisão. Certo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui de uso de if, else. Então, suponha um programa que eu quero fazer o seguinte. Eu vou pedir para o usuário digitar de 1 a 7, certo? Um número de 1 a 7. E, dado esse número, eu vou transformar ele num nome, no dia da semana. Por exemplo, se o usuário digitar 1, eu vou escrever segunda-feira. Se ele digitar 2, eu vou escrever terça-feira. Se ele escrever 3, eu vou escrever quarta-feira. Se ele escrever 4, eu vou escrever quinta-feira. E assim por diante. Se ele escrever 7, se ele digitar 7, eu vou escrever domingo. Tá? Fabrício, e se ele digitar um número que não seja entre 1 e 7? Aí eu vou mandar escrever dia inválido, certo? Então, como é que eu faço esse programa? Eu faço assim, ó. Declaro a variável dia e peço para o usuário digitar o dia, certo? Digita o dia da semana. Então, se dia for igual a 1, escreva segunda-feira. Se dia for igual a 2, escreva terça-feira. Se dia for igual a 3, escreva quarta-feira. E assim por diante. Até, se dia for igual a 7, escreva domingo. Se não for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, escreva dia inválido. Eu botei essas reticências aqui, gente, foi para poder caber dentro do slide, certo? Mas a ideia é escrever aqui, else if dia 3, else if dia 4, else if dia 5, else if dia 6 e assim por diante. Vocês querem que eu faça esse programa aqui para vocês verem? Ou só deixar assim tá bom? Vocês vão entender. Faz, professor. Eu achei que assim fica até mais organizado, porque você bota essa parte de inválido só no final, sem ter que botar para todos, né? Não, mas viajando. Não, tem que botar para todos. Eu escrevi assim para caber no slide. O programa mesmo seria assim, gente. Ó, deixa eu escrever o programa aqui para vocês verem. Seria assim, ó. Seria assim, ó.
Salvar aqui. Exemplo. .html. Script. Tá aqui, ó. Aí daqui eu faria assim, ó. Três, 4, 5, 6, aí já tem um 7. Então aqui, ó. 3, 4, 5, 6 e 7. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Aqui é sábado. Sábado, domingo. Pronto. Ó, o programa seria assim, gente. Desse jeito aqui, ó. Certo? Eu pediria para o usuário digitar, digite o dia da semana. Aí uma vez que eu digitou o dia, eu faço dia igual a 1, escreva segunda-feira. Dia igual a 2, escreva terça-feira. Dia igual a 3, escreva quarta-feira. Dia igual a 4, escreva quinta-feira. Dia igual a 5, escreva sexta-feira. Dia igual a 6, escreva sábado. Dia igual a 7, domingo. E se não for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, escreva o quê? Dia inválido. Mesmo se a pessoa digitar dia 0, aí ele vai escrever o quê? Dia inválido. Dia negativo, dia inválido. Deu para esclarecer aí? Fabrício, por que você não escreveu esse programa todo lá no slide? Porque não cabia. Aí eu botei reticências, para você entender que a lógica continua. A sequência continua. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Sim ou não? Isso. Quem fala aí? Luciano. Diga aí, Luciano. Eu não me lembro, eu acho que talvez seja no Java. Eu não sei o termo agora, mas é Confuse Factory, não lembro. Que se não der nada, aí para ele não dar inválido, a gente bota lá no rodapé esse comando para dizer que, por exemplo, ele colocou um número que não estava dentro desse range. Ah, eu acho que você quer lançar uma exceção, uma exception. É uma exceção, mas tem outro nome lá. Eu acho que aí você precisa me dizer qual é o nome. Exato, é isso mesmo. Para eu entender, você pode dizer se está certo. Se eu estou entendendo o que você quer fazer, ele lança uma exceção. Entendi. Certo? Ele tem esse recurso aí, professor? O JavaScript? Em JavaScript, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Eu não lembro se tem, se não tem. Boa pergunta. Eu acho, vou dar um chute, viu? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Mas é uma boa pergunta. Eu sei que Java tem, com certeza. Mas JavaScript é porque são tantas linguagens que a pessoa vai mexendo uma com a outra que acaba esquecendo. Certo? Java tem, C# tem, Go não tem. JavaScript eu estou na dúvida. Certo? Vou pesquisar depois, digo para você se tem ou não tem. Tá joia, Luciano? Essa pergunta aí eu vou ficar devendo. Sem problema, professor. Professor, teria alguma forma de resumir esse código ou ele seria feito passo a passo assim? Elton, existe 1000 maneiras de preparar Neston, né? Inventa o seu, né? Se existe essa é uma das formas que eu conheço. Vou mostrar outra forma de fazer desse programa, certo? Tá certo? Aí você me diz se era exatamente o que você quer, tá? Então, ó, a terceira estrutura de decisão é o switch case default, tá? Tem gente que chama essa instrução só de switch, tem gente que chama de switch case, tá? Fica a seu critério. Mas falou switch, você já sabe, é uma estrutura de decisão. Então, o que é que ele faz? Ó, ele vai avaliar uma expressão, combinando o valor da expressão com uma cláusula case, executando as instruções cujo case casou com a expressão. O que significa? Veja que não é uma condição, é uma expressão, é diferente. Cuidado com isso, tá?
Até escrevi errado aqui. Executando as instruções. Faltou um S aqui, né? Desculpe. Comi um S aqui. Mas vamos lá. Como é que seria a sintaxe do switch case? Seria assim, ó. Switch, abre parênteses, expressão, fecha parênteses e abre chaves. Aí eu boto, ó, case, valor 1, 2 pontos. As instruções executadas se a expressão for valor 1. É um valor, gente. Não é uma condição, não. Ele não vai valer uma condição, não. Cuidado com isso. Ou seja, não faz sentido dentro de um switch eu botar tipo assim, média maior ou igual que 6. Não faz sentido. Posso até colocar, mas não faz sentido. Porque o resultado de um switch, por exemplo, média maior ou igual que 6, só pode ser false ou true. Então, o meu case só teria 2 valores. Ou seria false ou seria true. Ou seja, eu reduzo o meu switch case a como fosse um if else. Ô, professor. Pois não. Perdão, não prestei muita atenção. Qual que é o motivo desse switch case mesmo? Qual que é a função dele? É uma estrutura de decisão. Eu quero decidir o seguinte, pense numa tabela. Eu tenho vários valores de uma determinada expressão. Se um desses valores casar, eu quero que ele faça alguma coisa. Se você pensar numa tabela, dá certinho. Certo? Vou dar um exemplo aqui para ver se casa melhor. Tá joia? Como assim, professor? Vamos botar um exemplo que talvez fique melhor de você enxergar isso. Eu vou escrever o mesmo exemplo anterior aqui, ó, desse do dia da semana, usando switch case. Como é que ficaria? Massa. Ficaria assim, ó. Ó, eu pego var dia e leio o dia da semana, né? Então, eu boto switch dia. Veja, eu estou botando a variável dia aqui dentro. Se dentro da variável dia tiver o valor 1, aí eu escrevo segunda-feira. Se dentro da variável dia tiver 2, aí eu escrevo terça-feira. Se dentro da variável dia tiver 3, aí eu escrevo quarta-feira. Se dentro da variável dia tiver 4, aí eu escrevo quinta-feira. E assim por diante. Se dentro da variável dia tiver 7, eu escrevo domingo. Se o valor da variável dia não for nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, aí eu escrevo o quê? Dia inválido. Professor. Pois não. Minha dúvida é mesmo da Carolina. Qual que é a diferença entre isso e o if else? Joia. Ótima pergunta. Aqui, ó. Eu ia fazer a mesma pergunta. Ótima pergunta. Todo mundo pergunta isso aí. É uma ótima pergunta. Aqui, gente, eu avalio condições. Veja só. Aqui eu estou perguntando dia é igual a 1, dia é igual a 2, e aqui não. Aqui eu estou perguntando se aqui dentro do switch case tem um valor aqui dentro. Está muito parecido porque esses exemplos aqui, eu não estou avaliando, eu não estou botando aqui condições mais, digamos assim, mais complexas. Porque eu vou falar disso, é um próximo assunto que eu vou falar, tá? Seria botar operadores relacionais junto com operadores lógicos. Aí eu não coloquei aqui, que eu vou falar mais para frente. Mas aqui eu estou avaliando condições. Você está perguntando se dentro da variável dia tem valor igual a 1. Você poderia dizer assim, dia é diferente de 1, dia é maior que 1, dia é menor ou igual que 1. Você poderia botar outras condições. Aqui nesse switch case, não. A switch case, ele só avalia o valor que está dentro da variável dia. Certo? É como se fosse assim, ó. É como se, nesse caso, né? Nesse exemplo aqui, esse switch case e esse if else, faz sentido colocar ele dentro de um if? Faz. Tudo depende do que você quer fazer. Fabrício, eu posso colocar um switch case dentro de um if? Posso. Eu posso botar um if dentro de um switch case? Posso. Eu posso botar um if dentro de um switch case e dentro do switch case botar outro if? Posso. Fica a seu critério. Eu posso colocar uma instrução dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra? Pode. Você não deve, mas poder pode. Tem uma diferença. Você sabe que existe a diferença entre o deve e o pode, né? Poder você pode fazer um monte de coisa. Se você deve fazer isso, já são outros 500. Se você perguntar, professor, eu posso botar um if dentro de outro if, dentro de outro if, dentro disso? Poder pode. Você deve? Não. Por que não? Porque fica difícil de entender. A gente pode quando está no desespero. No desespero você pode tudo, meu patrão. No desespero, Rafael, você pode tudo.
Agora, se você deve, não. Quando eu tenho... Olha, eu vou dizer por mim. Se eu tenho um código meu, eu boto um if dentro de outro if. Tudo bem? Tudo bem. Mas se eu botar um if dentro de outro if, dentro de outro if, tá tudo bem? Para mim, não. Significa que tem uma complexidade a mais aí, que eu devo quebrar essa complexidade. Mas esse tipo de coisa você só pega com o quê? Com a prática, com o tempo. Vocês ainda estão começando ainda. Vocês estão começando, a gente começa com coisa simples. A gente não começa com coisa complicada. A gente começa simples. Depois a gente vai evoluindo umas coisas mais complicadas. Mas agora que a gente está começando, a gente está começando com coisas simples. O meu objetivo agora é o quê? Falar as estruturas de decisão e você entenda a diferença entre as estruturas de decisão. Certo? Deu para entender a diferença entre o if, else e o switch case, sim ou não? Dentro do switch case, eu só avalio o que está dentro da variável. É um valor. É uma tabelinha. Pensa uma tabelinha assim, ó. Deixa eu fazer aqui que você vai entender. Não sei se dá para escrever. Não sei se dá para entender. É assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó. Dá pra... Vocês veem, enxergam direito aí ou enxergam de trás pra frente? No sentido certo, mas tá meio baixa qualidade. Dá pra entender. Dá pra entender? Ó. Onde tem dia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, no outro lado da tabela, tem uma operação, certo? Então, tem document.write segunda-feira. A outra, no dia 2, é document.write terça-feira. E assim por diante, certo? Fixa a câmera dele. Como é que fixa a câmera? Tá fixado não, gente? Ah, tá. Falei com o Carol. Então, ó... É porque tem que fixar a câmera do senhor para conseguir ver. Eles devem estar com a tela do senhor fixada. Aí tem que desfixar e fixar a câmera para conseguir enxergar. Ah, entendi. Deu para notar aí? Essa aqui que eu estou botando aqui, o papel, gente, é um switch case. O switch case é uma tabela. Agora, no if, else, são várias condições que eu vou avaliar. Tem uma pergunta intrínseca. É uma pergunta que eu tenho que fazer. Isso aqui é igual a isso aqui? Ou isso aqui é diferente disso aqui? Isso aqui é maior ou igual que isso aqui? Isso aqui é menor ou igual que isso aqui? Então, tem perguntas que eu tenho que fazer. Aqui não, é só valores. São só valores. Então, nesse switch, você tem que predeterminar os valores que ele vai apresentar lá. Sim, você tem que saber no switch case quais são os valores que você vai colocar. Já no if else, você pode colocar, tipo assim, se o cara der um valor errado, você coloca uma condição, tipo, diferente. Tipo assim, você pode escrever um texto para ele e tal. Pode. Já no switch case, não, são só valores. Não, mas aí você está avaliando o resultado de uma expressão, né? Um valor de um resultado de uma expressão. Eu botei como expressão sendo uma variável porque seria o mais simples de você entender, tá? Mas o entendimento que a gente faz é que o switch case funciona como se fosse uma tabela, com valores fixos, certo? E no if else, são o quê? São condições que você está avaliando. Parece semelhante, né? Nesse exemplo aqui que eu coloquei, realmente parece semelhante. Tá joia? Mas, na prática, são coisas totalmente diferentes. Aí, vê só. Vê se você entende isso.
Fabrício, eu posso usar um if, else para fazer a mesma coisa que um switch case faz? Posso. Agora, eu posso usar um switch case para fazer a mesma coisa que um if, else faz? Não, não posso. Todas as operações, não. Nesse caso, um está fazendo igual ao outro. O meu if, else está igual ao meu switch case. E meu switch case está igual ao meu if, else. Beleza. Mas isso aplica-se a todos os exemplos? Não. Isso não. O que eu faço com o meu switch case, eu faço com if, else. Eu posso fazer tudo que eu faço com switch case, eu posso fazer também com if, else. Mas a recíproca não é verdadeira. O contrário não é verdadeiro. O senhor está transmitindo na tela? Se eu estou transmitindo a tela, estou. Tá, Estão conseguindo ver a tela aí? eu tô. Ah, consegui. Sim, dá pra ver. Deu para entender aí, gente? Ô, professor, Oi. qual é a função do break no switch case? Ótima pergunta. Ótima pergunta que o pessoal geralmente também faz. Fabrício, qual é a diferença do break? O break está dizendo assim, pare. Ele está dizendo assim, ó. Se dia tem um valor 1, executa a instrução document.write, escrevendo segunda-feira, e pare. Se ele não tivesse esse break aqui, ele ia entrar dentro do case 2. Aí ele ia mostrar segunda-feira e ia mostrar terça-feira. É complicado, né? É cheio de detalhes, cheio de complicação. Meu amigo, tá começando a vir os detalhes e as complicações agora. Agora você está começando a entender porque programação tem tanta vaga e falta gente preencher. O negócio é só praticar. Mas com a prática, com isso tudo, minha gente, vai vindo com a prática. Com tempo, com prática. Ah, professor, mas eu discordo do senhor. Esse período foram 500 e não sei quantas pessoas inscritas para 40 vagas. Aonde? No... Aqui no IF Paulista. Foram 522 do pessoas. negócio do César, né? Não. No curso mesmo, ADS. Foi 500 estudantes para 40 vagas. Foi. Ó. Mas eu tô falando vaga de trabalho. Tem muita vaga de trabalho, mas falta gente para preencher. Porque falta gente capacitada. Diz o seguinte, dizem que programar é fácil. Eu acho essa afirmação meio relativa, viu? Tem coisa que é fácil, tem coisa que é difícil. Isso é relativo, viu? Cuidado com isso, que essas coisas é relativo. Certo? Dúvida, gente? Alguma dúvida até agora? Posso colocar o default e case alinhados? Default e case alinhado. Não. Você pode botar um switch case dentro do switch case. Rafael está dizendo que é só a pontinha do iceberg. É só a pontinha do iceberg mesmo. Mas, Murilo, você pode botar um switch case dentro do switch case alinhado. Isso você pode. O default, ele é opcional também, viu, gente? Ele não é obrigatório, não. Ele é opcional. Eu só boto default se nenhum case casou. Se nenhum case casou com a expressão que está aqui dentro do switch, aí ele mostra de inválido. Certo? Se eu não botar esse default aqui, o que ele faz? Ele não faz nada. O dia não casou com nenhum valor. Certo? Mais dúvidas? Olha, a hora de tirar a dúvida é agora. Tire a dúvida. Ô, professor, nesse break, se tivesse colocado, tipo, ele só no final, lá em domingo, botar só o break e o default, ele ia mostrar todos de segunda até domingo, né? Depende. Ótima pergunta, mas depende. Depende de qual for o valor de dia. Se dia for 1, aí ele mostra segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, tal, até domingo. Se ele digitar 2, aí ele digita a partir de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Se ele digita 3, aí ele mostra quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Entendeu aí com a jogada? Entendi. Entendeu aí? Vocês querem fazer? Quer que eu faça isso para vocês verem? Professor, desculpa, meus irmãos bateram aqui, a mão levantou, desculpa. Não vi não. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, escreva no chat, tá? Que a mão levantada aqui eu não estou conseguindo ver não. Que eu tô botando a apresentação na frente da tela compartilhada aqui no browser. Certo? Vocês querem que eu faça, né? O Hudson tá pedindo para fazer. Vamos fazer.
Vocês falem. Eu vou de acordo com a maré. Exemplo 2.html. Script. Ó. Opa. Comi aqui. É aqui. Três, 4, 5, 6. O 7 já tá lá. Então tá aqui, ó. Case 2. Case 3. Case 4. Case 5. Case 6. Vou botar mais um, né? Case 7. Tá aqui. 1, segunda-feira. 2, terça-feira. 3, quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Sábado. Botei a mais, né? Não, tá certo. Aí aqui. Domingo. 7 domingo. Default de inválido. Pergunta boa. Aqui no default. Eu preciso botar break? É opcional, certo? É opcional. Se eu botar, tudo bem. Se eu não botar, não tem mais instrução aqui depois do default. Então, tanto faz. Certo? Tanto faz. Não esquecer do fecha-chaves, tá, gente? Ó, tem um abre-chaves aqui no switch, ó. Tem um abre-chaves, tem que ter um fecha-chaves no final. Certo? Vamos executar esse programa? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Digita o dia da semana. 1. Tá todo mundo vendo aí, tá? Ali mostrou segunda-feira, ó. Dá pra ver, mas se eu conseguir aumentar mais o zoom é melhor. Boa. Melhorou? Mostrou segunda-feira, ó. Certo? Vamos executar de novo? Digita esse dia de semana. 5. Sexta-feira. Vamos de novo. Vou botar o dia 7. Domingo. Vou botar um dia inválido, certo? Vou botar dia 9. Dia inválido. Tá vendo aí? Agora, eu vou tirar os breaks para você ver o que acontece. Ótimo exemplo, ó. Vou tirar todos os breaks, certo? Break. Vou deixar só esse aqui do domingo, tá certo? Depois, se quiser, eu tiro ele. Aí, vê só o que acontece, ó. Se o cara digitar 1, ó o que acontece. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Se o cara digita 2, ó. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Se o cara digita 5, sexta-feira, sábado, domingo. Tá vendo aí? O que acontece? O que está acontecendo aqui? Ele casa com... Você digita, por exemplo, 5. Aí, dia vai ter o número 5. Tem um valor 5. Ele casa com o case 5 aqui, mas como não tem break, ele está executando de todos os cases, ó, até encontrar o break. Aí ele encontrou o break aqui, ó, foi. E se eu tirar o break aqui do default, será que ele vai mostrar também, inclusive, o dia inválido? Vamos ver. Ó, 5. Mostra até o dia inválido, ó, tá vendo? Até o default ele mostra. Ele vai-te embora. Vai-se embora. Certo? Essa é a importância do break para você colocar. Dúvidas?
Alguém tem alguma dúvida? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos? Vou escrever aqui uma coisa, viu, gente? Ó, só lembrando, ó. Só lembrando que vai ter aula no sábado, dia 8 do 10. É dia 8, né? É, dia 8 do 10, às 19h30. Mas vou colocar no mural, certo? Pra ninguém esquecer. Ah, foi marcado para esse sábado, foi? Foi. Dúvidas? Sim, não, talvez, mais ou menos. Então, vou botar uma lista sobre isso aqui, tá? Tá certo, gente? Posso colocar uma lista sobre isso aqui? Se eu posso, não. Com certeza vou colocar uma lista sobre esse exercício com if, else e switch case. Certo? Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Sim, não, talvez, mais ou menos. Vai enviar a lista hoje? É aquilo que o senhor mostrou, hoje não, mas amanhã eu envio, certo? Professor, licença. Um ponto para cada lista feita. Que conversa é essa, homem? Se eu já enviei esse slide, também não, Hudson. Eu vou enviar junto com a lista, certo? Quem estava falando? Desculpa. Quem estava falando? Professor, desculpa atrapalhar. Não, fica falando à vontade aí, Matheus. Esse exemplo que o senhor deu, sem o break, aquilo virou um laço, pode ser considerado um laço ou Não. outra coisa? Não, não é laço. Mas Laço é outra coisa. While sem o break seria um laço, né? O quê? Se fosse um while sem o break ou algo parecido, seria um laço? Tendo um while, seria um laço. Se tem um for ou tem um while, é um laço. Por que danado é um laço? Um laço é uma estrutura de repetição. É uma instrução que manda você repetir um grupo de instruções. Só isso. Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu quero mostrar aqui na tela. Já que vocês estão perguntando, vou só dar um exemplo bem simples, bem tosquinho. Certo? Deixa eu salvar aqui. Exemplo 3.html. Suponha isso aqui, ó. Suponha que eu quero chegar aqui e escrever na tela assim, ó. Oi. Quero mostrar só um oi na tela. Só um oi. Você concorda comigo que isso vai mostrar um oi na tela? Sim ou não? Sim. Então não concorda, né? Beleza. Se eu quiser mostrar dois, o que é que eu faço? Eu boto dois oi, oi. Certo? Se eu quiser botar uns 10, eu boto vários oi, oi. Se eu quiser mostrar 100, aí eu vou botar vários oi, oi, né? 100 linhas dessa, né? Você concorda comigo, sim ou não? Sim. Se eu quisesse mostrar 1 milhão, aí eu ia botar 1 milhão de linhas. Fica meio pesado. Meio complicado, né? Pô, vou ter que escrever 1 milhão de linhas para poder escrever 1 milhão de ois? Sim. Aí o que o pessoal fez? Não, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma instrução que eu pego uma determinada instrução e mando repetir ela. É uma estrutura de repetição, gente. O que é que eu faço? Eu pego isso aqui, ó. Existem várias estruturas de repetição. Uma delas seria a seguinte, ó. Vou escrever aqui, mas não precisa decorar isso não, certo? Eu ia fazer um negócio mais ou menos assim, ó. I igual a 0. I menor que, sei lá, 100. Quero mostrar 100. Ois. I mais. Pronto. O que é que essa instrução faz? Esse for aqui. É uma instrução que diz assim, ó. Pega esse oi aqui, esse document.write e repita 100 vezes. Em vez de eu escrever 100 linhas, eu escrevo essa instrução e dizer assim, repita 100 vezes. Pronto. Só isso. Isso é um laço. Aí pode ser um for, pode ser um while. Só muda a forma como você faz a coisa. E qual que é a lógica do i igual a 0, ponto vírgula i menor que 100, ponto vírgula i mais mais? Ah, cenas dos próximos capítulos. Ah, beleza.
Eu só estou mostrando aqui para você o que seria uma estrutura de Tranquilo. repetição. Que muita gente perguntou aí. Mas, Mostra Fabrício, o rodando. que seria isso aqui? Cenas dos próximos capítulos. Mostra rodando, executa. Tá. Olha, mostrou aí 100 ois. Estão vendo aí? Deixa eu dar um zoom aqui. Oi. Aí você fala, mas tá tudo junto, eu queria botar assim em linha. Aí você precisa botar uma tag chamada BR. Assim, ó. Aí você tem que botar um pouquinho de HTML, certo? Botar uma tag BR. Agora foi. Viu aí? Massa. Tem 100 ois aqui, tem 100 ois aí, meu patrão. Eu só não vou contar, né? Só não vou contar. Aí você vai ter que acreditar em A mim. gente acredita. Mas já que você não acredita, vamos botar 5? Vamos botar 5? Vamos botar só 5, certo? Só 5. Fica mais fácil de contar, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você botar 1 milhão, ele vai 1 milhão, vai 1 milhão. Bem mais simples, né? Do que escrever 1 milhão de linhas. Estrutura de repetição é isso, gente. Basta, pronto, você já sabe o que é estrutura de repetição. Pronto, já vamos fazer prova. Já tá tudo. Pronto, massa, pronto. Pronto, eu vou botar prova. Coloca isso aí no exercício também, professor. Não, mas estrutura de repetição é cena dos próximos capítulos. Tá? Boa. Pergunta boa. Ó, pergunta boa. Que é importante eu fazer. Vou até botar aqui. Pra vocês me responderem aqui. Cadê? Ó, sábado agora eu posso dar assunto novo ou não? Pode. Não, peraí, tem que ver. Pode, a aula fica gravada, né? A aula fica gravada. Então pode, professor. Professor, Pode, né? desculpa. Pois não. Quem Não tá era melhor a falando, gente quem tá praticar falando... um pouco mais sobre o que foi dado hoje, não? Sim, mas eu só tô perguntando só pra saber. Porque o que acontecia no presencial, gente? No presencial, a gente marcava aula no sábado, muita gente não podia vir no sábado. Por problema de transporte, por vários problemas. Então, geralmente, a gente não dava assunto novo no sábado. A gente fazia exercício, fazia outras coisas. Aí eu queria só saber, para futuras experiências, saber assim, se eu posso colocar assunto novo no sábado sim ou não. Óbvio que a aula vai ficar gravada, né? Aí minha pergunta é essa, pode ser assunto novo no sábado sim ou não? Pode, professor. Pode? Por mim, pode. Você já teve algum Pode, contato com com 2 certeza, monitores pode. que foram aprovados? Ainda não. Eu só fiquei sabendo hoje que teve os monitores. Quem foram os monitores, hein? Vocês conhecem? Deixa eu ver o nome deles. Aí vocês me dizem se vocês conhecem. Quem deve saber é Arthur e Fred. Eu só fiquei sabendo hoje. É Luan Fernandes Freire de Santana e José Augusto de Melo, se eu não estou enganado. Vocês conhecem? Não. Não? Certo. Beleza. Bom, alguma dúvida, pessoal? Sim? Não? Talvez? Amanhã eu vou colocar esses slides junto com a lista para fazer, tá certo? Sem falta. Tá joia? Mas, como a aula tá gravada, se alguém quiser, eu queria ver o slide, mas tá gravado. Tá? Aí eu vou botar os dois juntos amanhã. É melhor, né? É melhor do que... Ou você acha melhor botar um depois o outro? Professor, Oi. em relação ao sábado, vai ter chamada? Sábado, sim. Farei chamada. Certo. Certo? E aí, gente? Alguma dúvida? Não? Então, vou terminar a aula, vou parar a gravação e vou fazer a chamada, certo? Safe.